23. Hoje nós vamos falar de competências comportamentais. Deixa eu ler o título aqui completo, porque não é pequeno, que o DBA precisa ter para a sua carreira deslanchar. O Terça de Dados de hoje vai ser apresentado pela Darlene Marques, que ela é Master Coach de carreira e vida, ela dá treinamentos, ela tem uma grande experiência aí na área de TI, se eu não me engano, já 23 anos de vivência, e eu acho que ela vai poder falar mais aí na hora que eu passar a bola para ela. Só queria ressaltar que hoje o DBA Brasil não vai ser apresentado pelo barbudo do Cotrim, né? Hoje vai ser apresentado por mim, né? Vai ser um pouco diferente, não sei se será melhor, mas vai ser diferente. Então, Darlene, pode falar. Olá, pessoal, boa noite. Fábio, muito obrigada aí pelo convite de poder participar com vocês aí no Terça de Dados, falando das competências. É um enorme prazer compartilhar conhecimento e estar com pessoas que têm essa mesma missão que eu, né, que é compartilhar conhecimentos. Legal. Como você mesmo disse, eu vou fazer uma apresentação um pouco mais ampla aí de mim. Eu hoje atuo como coach de vida e carreira, coach de resultados, tá? Faz 1 ano e meio que eu atuo somente com isso, mas o que me credencia para vir falar aqui com vocês, né? Eu trabalhei 23 anos na área de TI, então há 20 anos eu sou formada em ciências da computação, e eu tive a oportunidade de passar por muitos cargos, né, na área de TI. Eu fui programadora, eu fui analista de negócio, eu fui coordenadora de sistemas, gerenciei projetos. Então, essa minha vivência aí bastante ampla em TI me dá hoje essa credibilidade para falar um pouquinho aí com vocês sobre competências. Hoje eu atuo basicamente só com coach e treinamentos, né? Para quem não sabe o que é coach. Coach é um processo onde a gente, entre 10 e 12 sessões, a gente consegue fazer com que a pessoa chegue do ponto A para o ponto B, né? É muito interessante o que você escuta sempre por aí, mas não é tão simples assim. Eu vou até agora compartilhar a tela para vocês verem uma imagem, para ficar um pouco mais simplificado. Para entender o que é coach, a gente vai falar de carreira e depois a gente vai falar das competências e a gente vai falando aí um pouquinho, porque CDBA, né, Fábio, além das competências técnicas aí que você entende super bem, tem até um e-book falando bem sobre isso, a gente vai falar mais ali para frente. Tem também outras competências, principalmente as competências comportamentais. E essas é as que eu vou abordar hoje aqui com vocês, para a gente poder aí entender como é que funciona, né? Isso, então vou compartilhar a tela aqui com vocês. Deixa eu aproveitar para frisar enquanto você faz isso. A Darlene, ela foi palestrante do DBA Brasil 2.0, né? Esse ano a gente teve a 2ª edição do evento, e ela falou lá também sobre carreira nesse evento, e foi a partir daí que eu peguei o contato dela, surgiu a oportunidade da gente conversar um dia, e eu convidei ela para fazer um Terça de Dados. Ela aceitou na hora. Que bom, que bom. Com certeza, né, vocês acabam tendo a mesma missão, filosofia que eu, então é um grande prazer estar aqui com vocês e podendo compartilhar tudo isso. Então, ali você já me apresentou, quem quiser saber mais do meu currículo, as empresas que eu passei, toda essa dinâmica pode acessar nas redes sociais, que eu vou passar lá no final, LinkedIn, ali tem toda a minha trajetória profissional, tá? Então, vamos lá, eu queria colocar esse desenho para vocês justamente para simplificar aí o que é coach, né? Então, coach a gente diz que a gente sai do ponto A para o ponto B, mas isso parece ser muito simples, né? Todo mundo quer sair do ponto A e para o ponto B, ou seja, né? Eu sempre friso aqui, pessoas que me procuram muito hoje, elas estão normalmente ali nas suas carreiras, né? Fazendo, por exemplo, hoje eu estou atendendo 2 DBAs por coincidência, né? Não sei se eles estão aí me vendo, mas hoje eu atendo 2, inclusive, que vieram lá do Terça de Dados, mas eu já atendo alguns DBAs para fazer um planejamento de carreira. Então, o que é basicamente o coach, né? Eles vêm muito com a demanda assim, eu quero ser promovido, eu quero saber como eu me desenvolvo, eu já tenho uma trilha de certificação, mas eu vejo que isso não está sendo suficiente, então acaba procurando coach justamente para não passar por todos esses elos, né?
que vocês veem aí do ponto A para o ponto B. O coach, ele simplifica, porque muitas vezes existem comportamentos que te prejudicam. Você pode ter comportamentos, às vezes, que não estão condizentes. Então, você é muito bom tecnicamente e não tão bom em comportamentos. E esses comportamentos podem te prejudicar aí no desenvolvimento da carreira. E o coach faz essa linha reta aí, te ajuda a fazer essa linha reta. Eu atuo basicamente fazendo isso. E além disso, né, de chegar no ponto A e o ponto B, o coach, ele acaba te dando mais visibilidade em performance, você consegue entender que você não está performando, quais são os comportamentos que não te permitem performar, você passa a ter mais foco, estratégia, habilidade, resiliência, realização, liderança e resultados. Então, o coach, ele te proporciona tudo isso, ok? Então, essa é a minha atividade de hoje. Agora, vamos lá, né? O que é carreira? A gente, muitas vezes, não pensa muito na carreira, vai levando, né? Vou vendo ali, fulano é assim, vou escolher assado, mas, basicamente, o que é carreira, né? Ela é construída diariamente. São os desafios que a gente enfrenta dos projetos que desenvolvemos, e os cargos, posições durante toda a vida profissional. E pode ser desenvolvido no ambiente corporativo, acadêmico, empreendedor. E isso é a carreira. E uma coisa bastante importante que eu gosto muito de frisar é que, assim, carreira é fazer 70% do tempo que você gosta e 30% que não gosta. Então, assim, fatalmente você vai precisar fazer coisas que você não goste. Se hoje você está em 70-30, se sinta um felizardo, porque é muito raro a gente pegar pessoas que estão 100% feliz, não existe. Então, se você está no 70-30, que bacana, que bom, você está no caminho aí. Se não tiver, procura o coach, às vezes é algum comportamento, às vezes é alguma situação que você não está sabendo entender e por isso está tão infeliz. Legal? E uma outra coisa importante dentro da carreira, tá? Muitas vezes as pessoas, elas são admitidas pelas competências técnicas. Então, bacana você ter um currículo cheio de certificações, é muito legal isso. Você, muito provavelmente, vai ser contratado por conta disso. As certificações são de extrema importância. Mas, para se manter e até mesmo para não ser demitido, vai depender das suas competências comportamentais. E é delas que eu vou falar hoje com vocês. Ok? E aqui, né, eu quero falar um pouco com vocês sobre a metodologia que eu desenvolvi para o coach de carreira, né? Então, assim, gente, não tem carreira sem resultados, ok? É resultado. Você vai fazer uma boa carreira se você tiver resultado. Só que como é que a gente faz para ter resultados, né? Então, essa metodologia que eu desenvolvi, ela passa por autoconhecimento. O que é autoconhecimento? É saber seu perfil comportamental, saber se você é mais analítico, mais comunicador, mais executor, mais planejador, entender ali o seu perfil comportamental, quais são seus valores, seus pontos fortes, seus pontos de melhoria. Então, esse é das dimensões que eu trabalho no desenvolvimento de carreira. A outra dimensão é a inteligência emocional. E o que é inteligência emocional? É como você lida com os sentimentos, né? É a capacidade de lidar com os sentimentos. Sabe aquela hora, né, que a gente está lá naquela situação do banco caiu, e às vezes é algum programador que fez aquele código bomba, e como é que a gente fica morrendo de ódio, morrendo de raiva, né? Porque é o único dia que você fala assim, hoje parece que esse banco vai ficar estável, vou ficar tranquilo aqui. E aí tem aquela situação que vem uma coisa inesperada. Como é que você lida com essa emoção? Né? É bastante importante conhecer como é que você lida com a sua inteligência, como está a sua inteligência emocional. Networking, e aqui eu digo que, assim, 80% das vagas hoje, elas são preenchidas por network. Inclusive, eu tenho um caso aí de bastante sucesso de um coach que veio lá da palestra do DBA Brasil, e eu ensinei ele ali a fazer networking, a buscar
em menos de 45 dias ali do processo, ele já estava empregado em um outro lugar, porque ele soube como fazer networking. E aqui, gente, lá nos Estados Unidos, o networking é muito utilizado para business. Só que aqui a gente está falando com brasileiro. O brasileiro, ele precisa se sentir acolhido. Então, assim, é bastante importante a gente frisar que no networking é uma intenção genuína pela pessoa. Não dá para chegar assim, ô, cara, tem alguma vaga aí na sua empresa? Estou pensando em sair daqui. Você tem como me arrumar alguma coisa? Não, precisa desenvolver um certo diálogo, desenvolver um relacionamento para que realmente o networking aconteça. A outra coisa é a marca pessoal, porque é bacana, você é um baita de um DBA, tá cheio de certificações, faz trabalhos super bons, faz um tanning aí, show de bola, só que você não sabe se vender. Ninguém sabe, não adianta nada. Não adianta nada você fazer tudo isso e não ter um marketing pessoal. Muito raramente alguém pode ser que ali te reconheça e ok, aí vira, você acaba. Mas saber fazer marketing pessoal é bastante importante. A outra são as competências técnicas, que é aqui no caso de vocês, né, DBA, que estão aí acompanhando com a gente. Eu recomendo vocês entrarem lá no blog do Fábio, né, tá aí o www.fabioprado.net, aonde ele tem um e-book muito bacana falando das competências técnicas que um DBA tem que ter. Então, essa parte fica com ele. E a outra competência, mas não menos importante, isso aqui é bem importante realmente ter todas, as competências comportamentais. E são essas que eu hoje vou abordar aí com vocês. Ok? Então, vamos lá. Agora eu vou aparecer aqui um pouco para vocês me verem e a gente falar um pouco, né, sobre as competências comportamentais. Deixa eu só voltar aqui. Legal. Uma das competências, depois desse material a gente vai disponibilizar para vocês, tá? Mas é a competência de influenciar pessoas. E como é que a gente influencia pessoas, né? A gente precisa transformar ideias em ações. Como é que eu faço isso? Poxa, Darling, eu não tenho muitas ideias, eu não sei ainda como... Um minuto. Como colocar essas ideias em ações. Muitas vezes, no momento de início de carreira de um DBA, realmente não existe, né, muitas ideias, até porque está conhecendo o ambiente e tal. Então, a pessoa que ela é reconhecida por essa competência, ela é uma competência que, assim, alguém teve uma ideia, ela já está executando. Os grandes influenciadores, eles executam ideias. Então, por exemplo, né, muitas vezes eu, como gerente de projeto, e até na época que eu era programadora, eu falava assim, nossa, tá estranho esse código, eu acho que tem algum problema no banco, tá lento, será que não é o banco? Eu tive a oportunidade de trabalhar com DBAs muito proativos. O que eles faziam? Já iam lá, colocavam um log no banco para acompanhar a execução. Então, assim, digamos que eu tinha tido uma ideia e a pessoa já foi lá e executou. Então, não necessariamente você precisa ter a ideia, você ser dono da ideia, proprietário da ideia, mas você precisa executar. Os grandes influenciadores, eles executam as ideias. Estrutura a ideia e apresenta, né? Busca que algo fique excelente. Então, assim, hoje legal, a estrutura, né, dando um exemplo aí para vocês com o banco. A estrutura, a performance do banco tá bom, mas você tá sempre ali buscando que ela fique melhor ainda, que ela fique excelente. Então, um DBA que ele sabe influenciar pessoas, ele tá sempre buscando ali melhorar essa performance, muitas vezes melhorar, ele vê uma oportunidade de que nem todas as licenças do banco estão sendo utilizadas. E, de repente, ele pode reverter isso, se ele fizer uma boa análise, reverter isso em dinheiro para a empresa. Então, uma competência muito interessante, a de influenciar pessoas. Então, assim, ele está sempre buscando a excelência. Ok?
A próxima competência que a gente destaca é a de persistir e executar. O que é persistir e executar, né? Até hoje eu estava falando um pouco com o Fábio, e aí ele falou assim, olha, para mim a característica principal que um DBA tem que ter é responsabilidade. E aí eu falei para ele, poxa, é a competência de persistir e executar, né, tecnicamente falando. Então, assim, o que é ter responsabilidade, ser leal e honesto? Sabe aquela hora que você fez uma besteirinha no banco e aí você fica meio que assim, será que não é da rede? Não, tem que ter honestidade, lealdade para o quanto antes resolver esse problema, né? Então, tem que ser perseverante e produtivo, ele prioriza e age, sabe, assim, tem que ter essa noção de priorização, porque às vezes você está com várias bombas ali na mão, tá, qual é a que eu tenho que priorizar? Ser prudente, antecipar problema, então, assim, ter ali o cuidado de monitorar o banco, de se antecipar, né, a problemas, ter imparcialidade com todo mundo, né? Não dá para assim, foi fulano, foi ciclano, é o código. Eu falo isso porque quantas vezes eu, na época que fui programadora, né, não fui acusada que o meu código estava ruim, e algumas vezes estava mesmo, né? Principalmente quando a gente começa, os códigos estão realmente ruins. Mas quantas vezes o código estava até bom, não tinha um problema no código, e o DBA, e a gente ali com problema no banco, e o DBA, não, é o código, não, vamos analisar, vamos parar, pessoal, vamos sentar todo mundo aqui, vamos tentar ver, que inclusive é a próxima competência que a gente vai falar também. Sabe organizar e tem flexibilidade. Poxa, super, parece redundante, né? Como ter um DBA que não é organizado? O DBA, ele precisa ter a organização no seu DNA. Aí vamos lá, muitas vezes, às vezes acaba, né, acontecendo de ele perceber que a organização não é o ponto forte dele. Ok, tá tudo bem. Se você sabe, é importante você saber controlar, você saber gerenciar essa sua organização que normalmente não é tão primorosa. É pegar alguém de exemplo, é modelar algum colega que tem ali uma organização bacana, é procurar em fóruns, aí até no próprio DBA Brasil, algum colega que possa te auxiliar nessas coisas de organização, se esse não for seu ponto forte, porque às vezes não é. Eu mesmo já trabalhei com DBAs que eu olhava assim, falava, gente, que coisa maravilhosa, né? Eu brincava até, eu falei, nossa, eu preciso que um dia você vá lá arrumar os armários de casa, porque acho que nem os meus sonhos mais malucos eu consigo fazer uma coisa tão organizada. Eu já peguei DBA, já trabalhei com DBAs, inclusive gerenciando projetos, que às vezes eu percebia que o cara não era muito organizado, eu falei assim, cara, quero ver a documentação. A hora que você via a documentação de como ele tinha estruturado, assim, você percebia que não era o ponto forte dele. Então, assim, eu já peguei modelos até desse próprio DBA aí, que eu costumo dizer que foi das pessoas que eu criei desde pequenininho, né? Hoje ele é coordenador de DBAs, mas eu busquei ele de uma empresa que ele trabalhava, eu vi que ele tinha muito potencial na época que eu era gerente, trouxe, e ele é extremamente organizado, e aquilo é que me chamava a atenção. E aí, ele realmente é um excelente DBA, super estruturado, super organizado. Mas a gente sabe que nem todo mundo tem esse ponto como forte, né, como bem desenvolvido. Tem flexibilidade. Então, assim, o que é ter flexibilidade, gente? A pessoa, quando ela tem só uma solução, é tenso, né? A gente costuma dizer que está numa prisão. Quando a gente tem duas, a gente já tem um dilema. Quando a gente tem mais do que duas, a gente já tem flexibilidade. Então, sempre buscar mais alternativas do que só uma, né? Analisar mais coisas do que só aquelas. Tem estrutura, né? Tem o pensamento estruturado e são hábeis em lidar com o problema, né? Eu costumo dizer que a gente só sabe que o DBA existe quando dá problema, né? Muitas vezes o DBA passa despercebido, porque ele está bem no background mesmo, totalmente trabalhando ali por trás de todo o palco, né? A gente só sabe que o DBA existe, então ele tem que ser muito rápido para lidar com os problemas. E quando tem um problema, normalmente é aqueles problemas de arrasar, né?
que aí realmente o DBA aparece, e ele acaba também, depois disso, virando salvador da pátria. Legal? Então, a gente falou de influenciar pessoas, que é colocar o DBA, executar ideias. Você só influencia se você executa. Agora, de persistir e executar, e a gente vai para a próxima, que é a habilidade de competências de se relacionar com as pessoas. Legal, então, você executa bem, né? Você influencia pessoas, você ali é organizado, você é responsável, você é leal. Ótimo, você precisa de tudo isso. Mas como é que você se relaciona com as pessoas? Lembra lá na minha metodologia de desenvolvimento de carreira? Aqui, ali parece um monte de coisa, né? Mas, na verdade, elas se conversam. Então, assim, a partir do momento que você se relaciona com as pessoas, você consegue fazer um bom network. E o que é se relacionar bem com as pessoas, né? É ficar satisfeito quando algum amigo ou colega de trabalho realiza algo. É se interessar pelas pessoas, é saber o perfil dela. Lembra que eu falei lá que às vezes você não tem a ideia, mas você sabe executar a ideia, você acha que a ideia é boa e vai executar? Aqui está no momento de valorizar quem deu a ideia. Ok? É realmente dizer assim, olha, eu estou executando, mas a ideia foi do fulano. Aí você vê que é um mix mesmo, né? Na competência anterior, eu falei do quê? Eu falei de ser responsável, leal. Isso é ser leal, é ser responsável. Então, você vai vendo que cada vez mais as competências, elas vão se fechando, né? Elas são integradas. E uma coisa aqui é que, assim, ele não acredita em coincidência, ele sempre acredita que ele tem que aprender algo com aquilo. É uma pessoa focada em resultados, né? Então, ela busca aprender com cada situação, com cada pessoa que passa ali, ele entende que são perfis diferentes, às vezes a gente pega, né? Eu mesmo já trabalhei, assim, em projetos que tinha mais do que um DBA, e assim, eu não gosto muito do estilo de trabalho dele. Quantas vezes eu não tinha que sentar ali e falar assim, legal, você não gosta do estilo de trabalho dele, mas é um cara que já tem uma experiência, ele tem uma vivência, vamos ver o que a gente tem que aprender com ele? Vamos valorizar realmente os outros, vamos ter essa competência de se relacionar, de ter esse sentimento genuíno, né? Porque, gente, a gente aprende o tempo todo com as pessoas, né? Eu costumo dizer que, no mínimo, é aprender como não faz. Mas sempre tem alguma coisa boa para a pessoa te passar. E se você não achar nenhuma coisa boa, você já sabe como não fazer também. Quer ver o desenvolvimento dos outros, né? Então, a pessoa que ela se relaciona bem, por exemplo, se você hoje é um DBA júnior ou pleno, você quer chegar à senioridade, você quer chegar e ser um especialista, né? Você quer chegar nesse nível. Como é que você chega? Valorizando as outras pessoas, né? Você vê o desenvolvendo outras pessoas, porque assim, se você está no local onde você está e faz super bem, não desenvolve ninguém, por que vão te tirar dali? Também desenvolver a carreira, para você também crescer, é bastante importante que você se preocupe com o desenvolvimento da outra pessoa. E tá sempre incluindo os outros, né? Aquela pessoa que, assim, chegou um DBA novo, ele tá incluindo, né? Mesmo que seja um estagiário, um trainee, um júnior, e até, de repente, um especialista, um cara mais top que ele tem essa preocupação em integrar, aprende o tempo inteiro com as pessoas. Legal? Então, a gente falou, né, de 3 competências até agora. A competência de influenciar pessoas, a competência de persistir e executar e a competência de relacionar com pessoas. Vocês conseguem perceber que elas se integram? Elas não são, assim, individuais, né? Integrando, você vai vendo que vai acontecendo uma coisa, vai acontecendo, vai puxando a outra. E a próxima competência é a competência de visão sistêmica. O que é a competência de visão sistêmica, né? É conseguir ver o todo, mas saber das pequenas partes, saber dos processos menores. Ela conhece como funcionam as integrações. Como é que a gente... isso ilustra, né, para um DBA. Quantas vezes eu peguei um DBA
querendo mexer em alguma tabela e dizendo assim, não, isso aqui não vai influenciar em outra coisa. E aí influencia, a gente fica que nem louco no outro dia, consertando aquele monte de coisa que ele mexeu porque ele não tinha visão sistêmica. Ou seja, ele se preocupou com uma pequena parte e não se preocupou com a restante. Então, visão sistêmica é uma outra competência que, ao longo do desenvolvimento da carreira, vocês precisam se preocupar. Então, assim, hoje mesmo já é importante. Como é que a gente adquire uma visão sistêmica, né? Conhecendo os processos da empresa, conhecendo as áreas, falando normalmente com os analistas de negócios, com os analistas de sistemas, entender realmente um pouco mais do negócio. Mas eu vou entender do negócio? Não, muitas vezes entender da integração, onde aquilo conversa com aquilo, com outra coisa. E aí você vê que também se junta com a competência que eu disse anteriormente, né, que é a competência de se relacionar com pessoas. Então, você acaba vendo que são realmente comportamentos que faz muita diferença para uma carreira realmente deslanchar, né? E dentro dessa competência de visão sistêmica, ele sabe administrar crises, né? Eu trabalhei em algumas empresas que a gente tinha sala de crise, e aí a sala de crise só ia, na hora que tinha uma crise, só ia, digamos assim, as pessoas que realmente tinham a visão sistêmica, né? Não chamava, por exemplo, e às vezes acontecia do DBA mais top ali, tecnicamente falando, não era o DBA que ia para uma situação de crise. Por quê? Porque muitas vezes ele era muito bom em uma parte da operação, mas tinha um outro DBA, que às vezes era um sênior, às vezes era um pleno, que realmente conhecia o todo. Então, ele também tem essa visão de administrar por conta da visão sistêmica que ele tem. Ele consegue analisar situações de risco, porque quando você tem a visão sistêmica, né, você tem a visão do todo, você consegue começar a perceber se alguma daquelas partes está correndo risco. Eu participei também de um projeto onde eles iam mexer num processo de... O número de nota fiscal ia simplesmente quadriplicar. Bom, quadriplicando, aumenta dados. Aumentando dados, vai ter problema com o banco de dados, com espaço, enfim, até com performance. E eu lembro que na época a gente chamou o DBA, não tem problema, tem espaço aí que não acaba mais. Eu falei, tá, mas é só espaço? Como é que fica a performance disso? Isso aqui não é só essa parte, vai triplicar o número de nota fiscal, consequentemente, vai triplicar o número de pagamentos. Então, assim, se ele foca só no banco de nota fiscal, o que acontece com os outros bancos? Né? Se ele não pensa que o espaço, na verdade, ele é triplicado em várias outras coisas, em várias outras partes, né? E não só naquela parte que ele está vendo, também ele corre um risco da gente parar até a empresa, né? E o cara que ele tem essa visão sistêmica, que ele tem ele é um excelente balizador na estratégia, que é a próxima competência que a gente vai falar, né? Então, só para a gente recapitular e entender mais uma vez o quanto elas se integram, né? A gente falou de influenciar pessoas, de persistir e executar, competência de se relacionar com as pessoas e visão sistêmica. E você vê como elas realmente se integram. Como é que você vai ter visão sistêmica? Se relacionando com as pessoas. Como é que você vai influenciar pessoas? Se relacionando, tendo visão sistêmica. Como é que você vai persistir e executar? Também, da mesma forma, tendo visão sistêmica. Então, elas estão todas integradas. E, assim, isso é treino, tá, gente? No final, aí, eu vou dar algumas dicas para vocês saberem como lidar com essa situação. Com esse monte de competências que eu tô colocando aí para vocês. A próxima competência é de pensamento estratégico. É a capacidade de pensar sobre todos os fatos que podem afetar a situação,
né? Elas conseguem ver o futuro, visualizar o futuro. Esse exemplo que eu dei anteriormente, ok. Se a pessoa não tem pensamento estratégico, ela só fica pensando naquilo que eu falei para ela não pensa, né? Não tem pensamento sistêmico, ela não consegue ver no futuro que a gente precisa aumentar a capacidade. Então, isso ajuda muito quando um DBA tem. Vocês podem, de repente, me falar assim, poxa, Darlene, mas como é que um DBA vai ter isso? Como é que ele vai desenvolver? Na verdade, é um pouquinho por dia. A gente também vai falar um pouco disso daqui a pouco. Não é de hoje para amanhã que você vai desenvolver todas essas competências, mas você tem que ter elas no radar, no seu radar, e saber que se você quer ser um DBA que realmente se diferencia dos outros, essas competências têm que, de alguma forma, começar aí a chamar a atenção em você. Consegue ver alternativas rápidas, né? Também o profissional que tem essa visão estratégica, esse pensamento estratégico, essa competência. Então, aqui, a gente falou das 5 competências e deu alguns exemplos de como, né, um DBA deve se comportar em cada uma delas. Fábio, você quer complementar com alguma coisa? Falar sobre alguma situação que ilustre um pouco mais você aí com toda a sua experiência? Deixa eu pegar alguns itens aqui que você foi falando, eu anotei. Peraí, vamos lá. Eu peguei um ponto legal aqui que você falou no começo, eu li em algum livro também não sei se foi de inteligência emocional, que eu li aquele Daniel Goleman, acho. É o papo da inteligência emocional. Eu li alguns livros assim, né, não sou um expert como você, mas de vez em quando eu leio alguma coisinha sobre habilidades não técnicas, né. E eu lembro que ele falava, que é um termo que você usou aí, quando você vai conseguir um emprego, você depende das suas habilidades técnicas, né? Então, você vai entrar numa empresa, eu tenho que ter uma alta capacitação técnica, porém, o teu crescimento profissional realmente depende das suas habilidades não técnicas, né? De como você se relaciona, todas essas competências comportamentais que você falou, fica claro que você precisa delas para poder conseguir uma promoção, para poder conseguir um crescimento, o networking, para alguém poder te indicar. Então, não adianta o cara só focar na área técnica. Então, o cara tem que ter, o cara que está começando, principalmente, ele tem que ter ciência de que, se ele quer crescer, ele quer deixar de ser o júnior, ou aquele programador ali que resolve os problemas, mas que não tem muita visibilidade, ele tem que crescer nessas habilidades comportamentais, ele tem que investir nisso, né? Deixar de ficar só no tecladinho ali e tentar também se relacionar, entender o todo, aquela visão sistêmica que você falou. Então, eu achei bacana. Não adianta ser só ter competência técnica, tem também que investir nas outras competências para crescer. Legal. Gostei de que eu li isso, mas eu já li isso também. Não, para quem quer realmente deslanchar, né, Fábio? E vamos combinar que você tem feito aí uma carreira bastante brilhante, né? Sempre preocupado com as competências técnicas, né? Com todas as certificações que você tem, e também as comportamentais. Então, assim, você não estaria, eu até vou te usar aí como exemplo, sim, né? É um exemplo bastante bacana para se modelar, porque, inclusive, quando eu faço os processos de coaching, eu falo para a pessoa, quem é a pessoa que você poderia modelar, né? Porque muitas vezes não dá para ilustrar tão bem. Como é que ela age aqui, ó, nessas partes de visão sistêmica? E normalmente quando você pega uma pessoa para modelar, e aí você fala para a pessoa até que você admira ela, normalmente ela te apadrinha, né? Vira uma forma automática, e aí fica até a referência aí, você que, né, tem o e-book da parte técnica, e tenho certeza que toda a comunidade aí do DBA Brasil, aí é uma questão realmente de afinidade. Eu conheço o Fábio mais assim de perto, mas eu acredito que todos ali da comunidade do DBA Brasil são pessoas bacanas para se modelar, para entender como é que construiu a carreira, porque ter essa missão de compartilhar conhecimento do jeito que vocês têm, ter essa comunidade bacana aí, qualquer um com certeza é bacana de seguir. Mas você em especial, porque tem um e-book, né, já montou o passo a passo aí. Uhum. Duas coisinhas que eu queria complementar também, que você falou aí de outra forma, né? Que eu às vezes até falava, já tem um vídeo que você até falou, acho que deu uma olhada também, né?
que eu dou algumas dicas, eu não tenho esse embasamento técnico que você tem, mas eu tenho o conhecimento prático ali do dia a dia, intuitivo, que a gente acaba aprendendo ao longo da carreira. E duas coisas importantes que você falou com outras palavras aí, né? Por exemplo, a organização, eu acho também muito importante, o cara pensar em fazer o trabalho dele com a melhor qualidade possível. Ah, não tem ninguém vendo. Não tem ninguém vendo. Alguém vai ver depois o resultado. E esse depois pode te gerar resultados. Então, eu até cito exemplos, às vezes, quando eu estou falando em sala de aula com alunos. Já fui convidado a trabalhar em algumas empresas porque teve pessoas que viram o meu trabalho que eu havia feito. Então, poxa, o cara fez um trabalho legal aqui. Aí surgiu uma oportunidade, a pessoa foi, eu vou até no Pão de Açúcar, esse foi o caso. A pessoa foi para o Pão de Açúcar, surgiu uma oportunidade lá para o cara gerenciar um projeto em .NET. Na época eu era desenvolvedor .NET, estava estudando para gestão de projetos. A pessoa me convidou por causa de um trabalho que eu havia feito antes, que ela viu que tinha qualidade, uma qualidade, organização superior à da média. Então, se você quer se destacar, quer ter visibilidade, quer crescer, tente fazer algo superior àquilo que a média faz. Ah, o cara faz desse jeito, eu vou fazer também. Não, pensa diferente. Você não quer ser igual ao cara, né? Você quer ser melhor, você quer ter um salário melhor, você quer ter uma carreira melhor. Então, faça um negócio melhor. Tente fazer com mais qualidade. Tem outra coisa que você falou de qualidade, você falou de networking. Eu não lembro agora qual é o nome dos outros pontos que você falou. Networking. Os pilares da carreira, as dimensões, marketing pessoal. Tá, marketing pessoal, network, autoconhecimento. Eu vi algum ponto que você falou de honestidade, lealdade, alguma coisa assim. Isso, é dentro das competências de persistir. Que, aliás, essa, para mim, é a competência que o DBA tem que ter mais foco, que é a de persistir e executar. Se ele for lá em todos aqueles tópicos, ele já sai na frente de muitos outros. Tem até uma dica de uma experiência que eu tive também. Na nossa vida, a gente não tem só acertos, a gente tem erros também. Muitas vezes a gente vai errar. É normal que a gente erre menos, né? Porque se a gente errar muito, a gente vai cair e vai ficar no fundo do poço, né? Então vamos errar pouco. A ideia é errar pouco. Mas a gente vai errar, um dia ou outro a gente vai errar. Aconteceu comigo, eu estou trabalhando há 10 anos como DBA, né? E acho que eu estava uns 3 anos, 4 anos como DBA trabalhando. Já fazia uns 3 anos que eu estava trabalhando como DBA. O ambiente nosso lá na empresa de produção e homologação eram na mesma máquina. Isso não é legal. Eu não consegui mudar, graças a Deus, hoje estou em máquinas diferentes, mas era na mesma máquina. E um belo dia pediram para atualizar o sistema de RH, pegar o que estava em produção e levar para homologação. Eu não lembro exatamente o erro, mas eu sei que, ao invés de atualizar em homologação, eu atualizei na produção. Moral da história. Nós perdemos os dados de algumas horas de trabalho lá, digamos assim, de umas 6 horas de trabalho, por causa de um errinho, que foi assim, eu estava na mesma máquina, esqueci de trocar uma variável de ambiente lá, Oracle Seed, para dizer o nome da máquina, e fiz o erro. Nossa, na hora que eu vi que eu fiz o erro, esqueci de trocar o Oracle Seed. Eu já na hora parei, interrompi o processo, e já liguei para os responsáveis. Então, assim, digamos que eu tive naquele dia, normalmente eu sou assim, você tem que ser honesto. Você tem que assumir o teu erro, falar, já liguei para o responsável do RH, falei, puta, aconteceu isso, isso e aquilo, foi um engano aqui, expliquei o motivo, eu não lembro o que me interrompeu, tirou minha atenção, eu fiz errado, expliquei no dia o que era, e o que eu faço agora para a gente ser menos prejudicado, né? Você quer que eu volte o backup e depois tento restaurar tudo até agora, vai demorar 4, 5 horas, ou você quer que eu restauro até o dia anterior só e demora meia hora? Então eu conversei com o cara, expliquei, ele mandou voltar até o dia anterior, porque naquele dia não teve muita movimentação, e meia hora lá o sistema estava no ar de novo, né? Mas ele pelo menos sentiu confiança de eu ter sido honesto, você assumiu o erro, falou, explicou, né? Então tem muita gente que nem aquela piadinha lá que eu vi, até você colocou acho que num dos slides, né? Que o cara, quem nunca derrubou o banco e falou que era problema de rede, né? Pois é. Acontece, mas o ideal eu acho que a gente pode ser honesto. Se a gente sempre for honesto, a gente vai ter credibilidade. Ninguém vai te matar, vai te condenar por causa de um errinho. Você vai, na maioria das vezes, você vai errar 100 e vai errar uma. Você vai acertar 100 e errar uma. Então, um erro, né, é irrelevante. Eu acho que é melhor você ser honesto e contornar o problema, né, com a honestidade, ganhar a confiança das pessoas, do que ficar fazendo, não, foi a rede. Eu prefiro não fazer isso. Não, fui eu e pronto. E se eu ver que foi alguém, não, foi você, então eu vou conversar com o cara, foi você, não, então beleza, agora vamos resolver.
Não, porque às vezes a gente derruba e nem sabe que derrubou mesmo, né? Uhum. Às vezes acontece. Acontece. Mas se acontecer, eu acho que não precisa ter medo de assumir o erro. Acho que ser honesto, você ganha muito mais crédito. Sim, eu acredito que a honestidade é, assim, o que tem de mais importante. Poxa, errei, como é que a gente faz para consertar? Porque até nisso, né, Fábio, o que acontece muitas vezes? Se você não assume, é mais tempo para descobrir quem foi, não é nem questão de achar culpados, mas realmente de focar na solução, né? Sim. E assim, imagina você procurando um problema de rede e o problema está no banco. Imagina você procurando um problema de banco e o problema está na rede. Quer dizer, ao invés de você ter ali uma alta disponibilidade e ser rápido, você acaba não sendo tão performático porque está ainda, né, divagando em outras coisas. Então, é bem importante mesmo. Verdade. Legal. Então, essas são as competências, só para a gente recapitular, né? Então, são 5, que é influenciar pessoas, onde a gente pega a ideia das pessoas, né? Ou as nossas próprias ideias e executa, só assim você começa a virar realmente influenciador. Influenciador é aquela pessoa que faz, né? Persistir e executar, e aí eu acho que a palavra para essa competência é responsabilidade e lealdade, né? Realmente, assim, ser responsável por aquilo que você faz, assumir. E também organização está dentro dessa competência. A próxima competência também, se for para a gente colocar só uma palavra, que é a competência de relacionar-se com pessoas, é assim, inclua as pessoas, seja genuíno, pense que você pode aprender com todo mundo. Então, a única palavra que a gente coloca aí é assim, todo mundo pode contribuir com você. Mesmo que seja assim, para saber o que você não deve fazer. A próxima é visão sistêmica, ou seja, ter conhecimento do todo, mas também saber as pequenas partes, porque é importante para não fazer umas besteirinhas que às vezes acaba com tudo. E o pensamento estratégico, que é a visão mais realmente de futuro. Legal? Aí, assim, né? Ótimo, Darling, lindo, Fábio, e agora, né? Como é que eu coloco tudo isso em prática? Vocês colocaram aqui uma série de coisas, tudo bem, deram alguns exemplos práticos, mas como é que fica agora, né? Como é que eu posso, a partir de hoje, né? Começar a fazer alguma coisa para isso. Então, eu vou agora dar 3 dicas. E para quem aí ficou até o final também com a gente, eu vou dar um bônus aí no final. E essas 3 dicas, você pode começar agora. Você pode terminar aqui o webinar e já sair fazendo. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, para vocês entenderem um pouco quais são. No final, Darlene, o pessoal está postando aqui alguns comentários. Eu não sei se vão postar perguntas ainda. Depois eu leio lá no final para a gente falar mais alguma coisa. Se tiver algum comentário, tiver alguma coisa, a gente responde. No final a gente fala. Legal. Espera aí, deixa eu compartilhar aqui. E como é que a gente... Opa, vou ter que passar tudo de novo aqui. E como é que a gente coloca isso em prática, né? Legal, você me despachou um monte de coisa e agora eu fico aqui pensando. Tem 2 livros que eu gosto muito nos meus processos de coach. Essa estratégia do olho de tigre é obrigatório, né? Eu sei que a gente vive num país que a gente não gosta muito de ler, então eu até coloco esse livro e as pessoas acabam tendo um retorno bastante bacana, que é esse do Renato Greenberg, que é a estratégia de olho de tigre, que são as atitudes que você precisa ter para a sua carreira, para fazer uma carreira de sucesso. É um livro bem gostoso de ler, onde ele conta a história dele de empreendedor, mas ele conta a trajetória de como foi, então é bem gostoso e te dá vários insights para você usar. Então é um livro bem bacana para você começar a ler, e aí também, né, de repente até
voltar, porque o que acontece? DBA, eu até sei que lê muito, mas muita coisa técnica, né? Pelo menos os que eu tive a oportunidade de trabalhar, eles sempre estavam lá com as bíblias, né? De um monte de coisa, e acabava não lendo muitas vezes outras coisas. Para quem já tem o hábito de ler, é um bom livro aí. É um livro, assim, ó, tranquilo de ler, ele não vai aprofundar nada, é um livro gostoso mesmo, né? De história, ele não vai aprofundar e vai te dar alguns insights. Outro livro, inclusive, eu tirei para falar um pouco dessas competências aí, né? Ele estrutura de forma técnica, ele é um best-seller, é de um PhD lá dos Estados Unidos, que Descubra os seus pontos fortes. Inclusive, tem um teste no livro, quando você compra o livro, você faz, e você descobre quais são os gaps que você tem aí dos seus pontos fortes, seus pontos fracos. Porque, Fábio, uma coisa que eu gosto sempre de colocar, né, nos meus processos de coach, isso é bacana quando a gente tem o autoconhecimento, é que a gente acaba, às vezes, o tempo inteiro da carreira é assim, eu preciso melhorar isso que não é bom, eu preciso melhorar isso que não é bom. E não é verdade. Você acaba descobrindo que se você ficar tentando melhorar aquilo que você não é bom, você vai ser um profissional medíocre, mediano. Mas se você souber aquilo que você não é tão bom e saber controlar, colocar luz, colocar mais foco naquilo que você é bom, aí você realmente vai se diferenciar no mercado de trabalho. Então, não é o foco trabalhar sempre nos pontos fracos, e sim nos fortes, mas é bastante importante que você conheça os seus pontos. Não gosto de falar fraco, né? Porque aí entra também algumas coisas da neurolinguística, a gente fala de melhoria. Então, é bem legal esse livro te dar esse embasamento. Isso é a base do marketing, né? Porque no marketing você vai mostrar o que você tem de melhor. Exatamente. Você viu como a metodologia ela se encaixa ali com tudo, então eu me conheço automaticamente. Parece que quando eu mostro ali a minha metodologia de como eu aplico o coach, você falou assim, meu Deus, eu vou ter que aprender tudo isso. Eu falei, calma aí, normalmente são de 10 a 12 sessões, a pessoa vai entendendo que uma coisa integra com a outra. Se você não sabe quais são os seus pontos fortes, você não faz o marketing dele. Quantas vezes no processo de coach eu pergunto assim para a pessoa, quais são os seus pontos fortes? Ela só fala os de melhoria. Eu falo, e os fortes? Ela só fala os de melhoria. Eu falo assim, você tem no mínimo 50 pontos fortes, e eu vou te falar que quando eu pego pessoas que têm muito ponto fraco, são 5. E você só sabe dos seus pontos fortes, como é que você quer fazer marketing pessoal? Né? Então, é bem isso mesmo. Você captou bem, hein? Tá bem antenado aí, Fábio. Um pouquinho. Daqui a pouco vai ser meu colega aí, coach. Legal. A segunda dica, essa aqui é da vovozinha, tá, gente? Assim, nossa, que coisa óbvia. Mas, gente, respirar faz muita diferença. A gente acaba vendo que a vida é simples. A gente é que acha que tem que ter coisas complicadas para se dar bem. Então, assim, tá naquele momento de estresse, de muito nervoso, daquela situação, que seja assim, meu Deus, já não tá nem conseguindo respirar, não sabe mais para onde correr. Respira. Mas eu alguns DBA para... Ô, Darny, acho que você entrou 2 vezes aí na conferência aí. Você deve ter clicado no mesmo link aí, deve ter 2 janelas tuas dentro do Hangout. Aqui não, só tem uma. Agora parou. Tava dando até interfonia. Interferência, né? Tá compartilhando a tela? Tá compartilhando. Legal. E assim, realmente é algo que te dá ali um acalento. E meditar, né? Meditar é uma coisa bem engraçada quando eu falo com o pessoal de TI, né? Porque eu não atendo só DBA, atendo a minha especialidade no coach é o pessoal de TI. Quando eu falo assim, medita, eu falo assim, pelo amor de Deus, como é que eu não vou pensar em nada? E a gente tem uma distorção de meditação, né? A meditação, na verdade, é você não se apegar ao pensamento, é deixar o pensamento ir. Então, vai vir o pensamento, poxa, assim, nossa, eu precisava
deixar aquele banco mais performático, né? Ai, mas aí tem aquela tabela, tem que falar com aquela pessoa. Você vai, ou seja, você vai desenvolvendo o pensamento. Não, é deixar o pensamento isso, você não vai se apegar a ele. Então, aí vai vir outro pensamento. Poxa, amanhã eu tenho que estudar para tal coisa, eu tenho que estar em reunião, eu preciso... não se apegar ao pensamento. Se você conseguir fazer isso por 1 minuto por dia, durante 21 dias, você vai começar a ter muito mais condições de realmente lidar com as situações mais complicadas. Poxa, Darly, você está me falando tudo isso, isso é tão óbvio. Gente, vocês devem acompanhar aí muita coisa sobre mindfulness. O que mais tem falando sobre a meditação mindfulness. São revistas, tem muito grupo, tem muita coisa. O que é? É foco no momento presente, foco na sua respiração. Então, isso ajuda demais e faz diferença. Eu sempre digo assim, ó, não acredita em mim não, duvida, testa. E depois vocês mandam aí pra gente se funciona ou não. E a última dica, mas não menos importante, né? Nossa, Darly, despejou aí uma série de coisas. E como é que eu faço isso? Gente, 1% por dia. É não desistir. É todo dia um pouquinho. Se você fizer 1% por dia, em 1 ano você vai ser no mínimo um cara 3 vezes melhor do que você é hoje. Você vai ser no mínimo uma pessoa que consegue ver muita diferença do que assim, você olha para 1 ano atrás, nossa, como eu cresci. Eu costumo até dizer, né, nos meus processos de coach, às vezes a pessoa ela quer algumas mudanças brusca. E eu dou exemplo da natureza. Quando a natureza faz algum movimento brusco, o que é? Uma catástrofe. É um tsunami, é um furacão. A gente, infelizmente, recentemente teve todas essas experiências aí, visto lá em Miami, né? Eu tenho parentes em Miami, isso é muito triste. É quando a gente quer fazer algum movimento muito forte. E nós fazemos parte da natureza, somos também da natureza. Então, assim, a gente também não demora ali 9 meses, né, para nascer, para ser gerado, depois nascer, vai crescendo, é criança, vida adolescente. Então, assim, e como uma plantinha também, né? Quando você como é que uma planta se transforma em árvore? Um dia ela é semente, alguém vai lá colocar água, ou tá na natureza, não tem ninguém que faça isso, cai a chuva, ela vai crescendo, ela é uma plantinha, daqui a pouco é uma pequena, uma média, até ela virar uma árvore. Então, assim, não tente virar árvores, não tente mudar comportamentos de forma muito brusca. Faça os comportamentos 1% ao dia, porque aí virá algo sustentável. E se você começar hoje mesmo a pegar qualquer uma daquelas 5 competências que a gente colocou aí. Eu vou dar foco aqui, né? E aí, como eu falei, acho que a competência que mais é bacana para o DBA, de persistir e executar, onde a gente fala de ser responsável, né? Ser organizado. Se você fizer um pouquinho por dia, daqui a 1 ano, cara, todo mundo vai perceber. E eu te falo uma coisa. Por que o processo de coach acaba sendo realmente muito perceptível, né, e dá resultados rápidos? Porque justamente eu falo isso, a pessoa em 30 dias, se ela fizer 1% por dia, em 30 dias ela está 30% melhor. 30% é muita coisa, as pessoas percebem, você se sente melhor. Então, essa eu digo que é a dica de ouro, faça 1% por dia, e você vai ver como vai ficar melhor. E aí, agora, o bônus que eu tenho para vocês, quem quiser mandar aí um WhatsApp para mim, amanhã eu disponibilizo um teste de perfil comportamental, onde você vai ter de forma, digamos, assim, bem direta, né? Como é que é seu perfil, quais são seus pontos fortes, seus pontos fracos. Não é o teste do livro, para fazer o teste do livro você tem que comprar o livro, mas é um teste bastante interessante. E aí você, mandando um WhatsApp aí, eu pego, a gente conversa ali, bate um papo, eu mando o link para fazer esse teste. Legal?
aqui para finalizar eu coloquei algumas piadinhas, né? Eu estava pesquisando sobre DBA e aí eu vi que tem umas que são muito interessantes, né? Hoje eu vou entrevistar um DBA que nunca baixou o banco de dados errado e fingiu que era problema da rede, que foi aquele lá que o Fábio comentou. Às vezes é necessário. Como é, né? E como é que é o coração de um DBA? Eu falo que não dá para ser DBA cardíaco, né, Fábio? Não, senão morre cedo. Senão morre cedo, porque são só fortes emoções, né? Morre cedo. E aí a do Chaves, a clássica do Chaves, né? Me vê alguma coisa que nunca tenha experimentado, né? Um dia sem lock na base. Mas isso aqui já é culpa dos programadores, né? Esse com certeza. Bom, aí tem um gesto meio obsceno, mas é bem isso que eu tenho certeza que todos têm vontade de fazer quando questiona muito sobre parametrização e as instâncias, né? Não tem... você fica ali naquela situação de, nossa, que vontade de... Não tem jeito, somos seres humanos. Essa outra aí da cartomante também, né? Fui na cartomante e perguntei se algum dia o banco ia ficar estável, e é bem isso mesmo, né? Aliás, se o banco ficar estável, bom, se for um DBA que estiver sempre trabalhando de forma proativa, a tendência é muito grande de ficar estável, né? Deixa eu dar uma dica desse de parametrização. Claro, com certeza. Então, essa aí é até um ponto interessante que tem relação com o ponto que você falou lá de visão sistêmica, né? Vou pegar um exemplo meu também. Quando eu entrei lá onde eu trabalho hoje, no tribunal, a gente não tinha ninguém muito especializado em Oracle, muito menos Turing. E a gente tinha um banco de dados lá que era um Fusca, né? E estava tentando carregar lá a torcida do Corinthians, né? Não cabia dentro do Fusca. Pô, tinha que ser do Corinthians? Eu sou corintiano. Apesar de não torcer. Tô brincando, não sou corintiana, não. Então, a gente tinha um Fusquinha e tava riando, precisava melhorar. Não tinha ninguém que tinha experiência em Turing e tal, eu estava estudando já Turing na época e tinha algumas sugestões de melhorias. E a gente não aplicava porque a gente não sabia quais eram as sequelas. Muitas vezes se altera em um lugar, prejudica em outro. E até uma hora que chegou, não estava mais aguentando, o meu diretor falou, não, agora você tem que mexer, porque já não tem como afundar mais, né? A performance já estava horrível, então agora faz o que tiver que fazer. E aí eu ganhei carta branca para poder fazer essas alterações. E comecei a alterar. Muita coisa que você alterou surtia um efeito inesperado em um determinado sistema, em uma determinada funcionalidade, e a gente ia descobrindo e depois eu ia revertendo e arrumando aos poucos, né? Infelizmente, eu não tinha, naquela época, alguém com mais experiência que pudesse me ajudar naquela época e falar, que tivesse a visão sistêmica do todo, soubesse o que poderia ser evitado. Mas o ideal, né, é que você tenha essa visão sistêmica. Se você não tiver, na verdade, alguém dentro da tua equipe que tem, você vai lá e consulta o cara, não tenta fazer sem consultar esse cara, principalmente aquele cara que está mais tempo lá. Não faça as coisas sozinho, vai lá, pergunta pro cara, tenta entender, consulta ele, porque muitas vezes a gente altera um negócio achando que vai ficar bom, e fica bom aquilo e fica pior outro. Aí a gente tem que ter a visão sistêmica para mexer numa coisinha ali, porque surgem muitos efeitos inesperados, né? Só a experiência ou a visão sistêmica de alguém aí que vai poder salvar a pele. Se você tiver carta branca para fazer, tudo bem, foi o meu caso lá, né? Infelizmente não tinha alguém com a visão sistêmica. Naquela época eu tive carta branca de alguém que tinha, né, a pica maior lá na empresa, né, como a gente estava brincando, a pica das galáxias da empresa. O cara falou, não, você pode fazer isso. E o cara me deu a carta branca, eu fiz. Mas o ideal é que você pergunte para alguém. Legal, é bem importante. E tem uma coisa aí, né, Fábio, não é para ficar com medo, não. A gente quer que faça, porque só cresce fazendo, só cresce errando, mas se cerque de todas as possibilidades que você pode ter para errar menos, né? Uhum. Esse caso que você falou, é fazer, gente, é fazer que aprende, é fazer que você vai virar um cara top, pica da galáxia, né? Uhum. Pica das galáxias, para ir em banco. Então, é importante
a gente fala geralmente, realmente dessas competências para que você se torne um cara realmente diferenciado, né? Ou uma mulher, Fábio, inclusive assim, né? Não sei qual é o percentual, se você conhece alguma coisa. Eu só conheci uma mulher DBA em toda a minha carreira eu atuava muito eu trabalhei na TOTS, né, em DataSul, então eu atuava com Progress, né, o banco de dados lá é Progress. Eu só conheci uma mulher, DBA, não sei quantas tem aí, né? Existem mais. No grupo do DBA Brasil tem várias. Conheço através do grupo, mas também nunca trabalhei com DBA. Né? Oi? Oi? Não entendi. Mas são bem poucas mesmo. São bem poucas. Mas tem. Eu acho que principalmente por conta dessa necessidade de trabalhar muito fora do horário, né? Para mulher é um pouco mais difícil, né? Mais difícil. A próxima piadinha aí, né? Oi? A maioria é AD, administradora de dados. Administradora de dados, né? Isso é mais comum. Entendi. Quando me perguntam pela 10ª vez porque o ambiente de homologação é mais rápido que de produção. Quem nunca, né? Quantos projetos eu participei e eu chegava lá para o DBA e falava, cara, como é que esse ambiente é mais rápido que o de produção? Aí eu lembro que ele falava assim, é porque só tem você. E a outra aqui é o segredo para manter esse banco de dados sempre estável. Mantenha as senhas longe de um idiota. A senha system, né? Às vezes, é por isso assim, a gente fala sobre tudo isso, né, Fábio, justamente para é forte a piadinha e tal, mas para não ser um idiota, porque infelizmente muitas vezes a gente acaba sendo idiota sem saber que é. Então, assim, por isso que ter esses comportamentos, você deixa de ser idiota, né? De ser considerado, pelo menos pelos outros um idiota. Quando você começa a exercitar todas essas competências, muito provavelmente, assim, suas possibilidades, elas diminuem demais de você fazer alguma besteira. Sim. Pai, me acorda quando eles pararem de colocar a culpa no banco de dados. E aí eu tenho um relato meu, né? Eu programei. Também. E quantas vezes o meu código não estava ruim, já até falei na palestra, e eu falava que era o banco. Teve uma vez que a gente ficou uns 6 meses e o problema era no código. Aí, graças a Deus, apareceu um outro programador, pica das galáxias lá, e conseguiu ver que o problema era no meu código, porque ficaram monitorando o banco, era uma situação intermitente, era um problema no código. Assim, todo mundo erra, né? Todo mundo erra, todo mundo está aprendendo, mas só erra quem faz, e isso também foi um grande aprendizado para mim, né? De repente, poxa, vamos chamar outras pessoas mais experientes, ver se encontra o problema, né? E a grande felicidade do DBA, né? Não era o banco. Aquela situação que todo mundo culpa o banco e não era o banco, né? Também. Aí era o DBA tem que saber provar que não era o banco. Oi? E o DBA tem que saber provar que não era o banco. Pois é, tem mais essa aí. Aí você pode contar algumas experiências, né? Muita coisa habilitando auditoria. O cara fala, tá sumindo dados do banco. Isso onde eu trabalho hoje era muito comum, os desenvolvedores, o pessoal do RH, fala, tá sumindo dados do banco, né? Então você tem que começar a auditar os caras para pegar onde está sumindo os dados, aí você ia ver que era um comando que o cara executou clicando no botãozinho lá da aplicação, que ele não sabia que fazia aquilo, que ele não sabia que acontecia. Você vai descobrindo as coisas. Fez um código ruim também. Sim. Legal. Acho que a gente finaliza aqui. E aí eu quero agradecer o pessoal que ficou aí com a gente até agora, ou as pessoas que depois vão ver esse webinar aí e vão ficar até o final. E principalmente a você, Fábio, que fez esse convite. Obrigado a toda a equipe aí do DBA, e dizer para vocês que eu estou sempre à disposição para falar sobre comportamentos, autoconhecimento, networking. Só as competências técnicas que eu deixo para vocês. Podemos usar mais uns 10 minutos aqui só para você ver se tem mais alguma pergunta? Claro, com certeza, vamos lá.
Ó, tem um pessoal que deixou lá no canal do YouTube, o pessoal deixou uma série de comentários, eu vou dar uma lida aqui neles aqui para ver se alguma é pergunta. Teve o Fábio Ferrutrin, falou que relacionamento é tudo nos dias atuais, é que às vezes o pessoal posta um comentário em um determinado momento que você está falando alguma coisa, aí agora está fora de contexto, né? Mas já... Buscar um diferencial no mercado de trabalho, bacana demais. Aí o Bruno Alves falou, boa noite, sou DBA há quase 2 anos, gostei muito das dicas, estou sempre procurando melhorar meu atendimento aos desenvolvedores. Trabalho em órgão público, são 3 DBAs para quase mais ou menos 70 desenvolvedores. Legal. Não tem pergunta, só comentário, gostou das dicas. Darlene Paula, o que fazer quando temos um bom relacionamento com as pessoas, mas elas acham que você, pelo cargo que tem, pode ser antissocial ou algo do tipo? Entendeu? Entendo, como entendo. É bastante interessante essa pergunta, né, Fábio? Porque eu passei por todos os cargos aí, posso dizer, né? Eu comecei, hoje eu tenho 40 anos e aos 15 eu comecei na área de TI, né? Eu fiz colégio de processamento de dados, então assim, eu fui estagiária, eu fui trainee, eu fui júnior, pleno, sênior, até que um dia eu cheguei no cargo de gestão. E eu fui uma pessoa que sempre me dei bem com as pessoas, né? Até essa minha mudança de carreira aí é uma mudança que aconteceu porque eu percebi que em um determinado tempo eu gostava mais das pessoas do que das máquinas e que eu contribuía muito mais sendo coach do que sendo, meu último cargo foi analista de negócios. E acontecia mesmo muito das pessoas me hostilizarem quando eu virei gerente. Então, aquele cara que ele era meu amigo, que a gente ali estava sempre junto, almoçando juntos, e ele acabou, por conta do cargo, se distanciando. E isso é um grande desafio, né? Porque você gosta das pessoas, você acredita que se relaciona bem, mas isso é uma situação meio que inerente, porque vai ter muitas coisas que ela não vai poder mais comentar com você, porque você está ali num cargo, de repente, que está dentro da estratégia, ela já não se sinta mais à vontade, não vai mais se sentir à vontade. Como lidar com isso, né, meu amigo? Realmente, assim, aceitando que dói menos. Não tem muito, a gente não consegue mudar as pessoas, mas a gente muda e normalmente a pessoa muda também. É assim, quando você faz um processo de autoconhecimento, você acaba entendendo um pouco do perfil das outras pessoas. E aí, às vezes, realmente entender um pouco dela, mas isso não tem muita fórmula. Infelizmente, essa situação, pelo menos comigo, por experiência própria, eu tive que aceitar para doer menos. E fazer novas amizades, porque não tem jeito, eles vão te ver que assim, não se sente mais tão à vontade em falar algumas coisas mesmo na sua frente. Aí é do ser humano, né? Eu tenho Legal, tem mais, Fábio? Eu tenho uma experiência também similar à tua aí, né? Porque eu fiquei num cargo de coordenação por 2 anos e meio, mais ou menos, e aconteceu a mesma coisa, né? As pessoas que eram seus colegas de trabalho passaram a ser seus subordinados, e realmente fica mais fria a relação mesmo, porque é próprio do que o papel implica, né? Agora você é um superior, ele é o seu subordinado, então realmente eu também não via muito o que fazer. Eu acho que é até uma desvantagem, né, quando você está nessa posição. Mas você tem que ver os prós e contras, né? Deve ter outras vantagens, você bota na balança o que é melhor para você. Eu até comento assim, quando eu tenho oportunidade, eu deixei de ser líder, deixei de ser coordenador, porque eu estava ficando, entre outros fatores, eu estava ficando obsoleto tecnicamente, e eu gosto de dar aulas, eu gosto muito de dar aulas, mais de dar aulas do que eu gostava de estar no cargo de coordenação. Então eu optei por voltar para ser um técnico, um DBA técnico, para continuar dando minhas aulas, fazendo o meu trabalho também como Ou seja, instrutor que depende da habilidade técnica, né? Você foi bem no esquema da carreira Y, né? Que ou você vira um especialista, ou você vai para os cargos de gestão. E normalmente o cara, quando ele é especialista, ele tem o mesmo salário que um cargo de gestão. Então você, em determinado momento, optou por isso. Eu também fiz isso na minha carreira. Quando eu estava ali na gestão,
Aí eu falei, não, acho que eu gosto mais da parte técnica, porque eu realmente era muito apaixonada por programação. E eu também voltei. E a gente, na verdade, a gente tem essa liberdade de ir, voltar. Eu acho que temos esse livre-arbítrio quando a gente tem autoconhecimento, a gente sabe o que quer, a gente banca e não tem nenhum problema voltar. Mas acho que se for para falar alguma coisa, meu amigo, aceita que dói menos. O importante é ser feliz. O importante ser feliz é ser aqui ou ali. Legal. Oi, Darlene. Oi, Fábio. Oi, Cotrim. Oi, Cotrim. Desculpa, eu só consegui entrar agora porque a NET voltou agora em casa, né? Ô, Prado, obrigadão aí você ter tocado, tá? Valeu, obrigado. Foi um prazer aí. Mas no final aí eu quero fazer uns comentáriozinhos aí, tá? Continua aí, gente. Então deixa eu ler aqui os comentários, vamos ver. É que às vezes percebe-se algumas pessoas. Boa noite, trabalho há 2 anos com banco de dados e achei o vídeo bem legal. Dani, gostaria de saber se há uma recomendação sobre como lidar com a pressão que naturalmente faz parte da carreira de um DBA. Meditação. Respirar. É assim, gente. Poxa, Darlene, mas isso está tão batido. Gente, a vida é simples. Busca o autoconhecimento, busca alguma coisa sobre meditação, que isso vai aliviar muito. Eu tenho alguns DBAs aí que eu vou pedir para eles fazerem alguns relatos sobre isso, depois eu passo aí para vocês. Respirar. A pressão a gente vive, a gente está numa situação de pressão, a gente tem que buscar mesmo internamente o que nos deixa mais tranquilo, mas de uma forma simples, porque a vida é simples, respirar e meditar. Bom, de novo, eu sou um exemplo disso, porque além de trabalhar como DBA, eu tô há 4 meses cuidando de uma obra, né, que eu estou mudando para um apartamento novo, e praticamente demolimos tudo que tinha lá e estou construindo de novo. Meu dia, 24 horas, está sendo pouco nesses últimos 4 meses. Por causa do tempo que eu tenho lá que dedicar à obra é o meu trabalho. Então eu fiquei bastante estressado, né? Assim, comecei a sentir dores nas costas, normal do estresse. E aí eu falei, preciso fazer alguma coisa agora para relaxar. O que eu fiz? Fui procurar yoga. Comecei a fazer uma yoga terapia aqui perto de casa. Tem uma mulher que é especialista nisso e relaxa pra caramba, relaxa muito. Yoga, na verdade, é a preparação para meditação, né? Exatamente. Eu também fiz yoga, mas como eu sou muito agitada, eu fiquei um pouco... não deu muito certo. Mas eu quero fazer algo depois. Na época eu não tinha a maturidade que eu tenho. Oi? Eu também tenho a mesma impressão que você. Eu acho que eu também não vou conseguir ficar muito tempo, não. Sou muito agitado, mas nesse momento acho que está sendo bom. Eu vou dar uma dica que eu passei para o pessoal aí, é o seguinte. Arranja um hobby. Se tiver tempo pro hobby. Oi? Se tiver tempo pro hobby, né, cara? Consegue, cara. E com o máximo de adrenalina possível. Tá? Por quê? Porque você gera essa adrenalina fora do horário de trabalho, tá? Quando você chega no trabalho, você já está mais calmo. Tá? Um exemplo, o Diego. O Diego que trabalha comigo, ele na hora do almoço, ele vai fazer jiu-jitsu. Tá? Eu tenho alguns hobbies, eu faço um monte de maluquice aqui, mas assim, nada, absolutamente nada ligado com TI. E a partir do momento que passei na catraca indo embora, eu não falo mais sobre o trabalho. Tem muita gente que chega em casa, vai conversar com a esposa, a namorada, namorado, fala, olha, hoje no trabalho aconteceu isso. Não, eu saio do trabalho, eu não falo mais nada sobre o trabalho. Legal. São boas dicas também. O duro é que assim, né? Tem gente que precisa falar. Eu também sou psicanalista e tem gente que me contrata só para falar. Ufa, falei, eu precisava falar para alguém. Então, realmente, eu acho que tudo isso é muito legal. Você tem que buscar o que realmente faz bem para você. Essa coisa de ter um hobby é ótimo, mas também às vezes acaba caindo nessa situação de não ter o tempo, não conseguir. Mas também tempo, gente, eu também trabalho isso no processo de coaching, é uma questão de prioridade. Se você não se priorizar, ninguém se prioriza para você, não é, Cotrim? Exatamente. Assim, aquele tempo que você, por exemplo, que o Prado está fazendo yoga, tá? Temporariamente.
Ele poderia estar saltando de paraquedas. Então, eu vou falar que há 2 anos e meio atrás eu fiz exatamente o que você falou, de ter mais adrenalina. Fui fazer Muay Thai. Puta, adorei, gostei muito. Só que eu já tô com quase 40, naquela época eu tava com 37 e pouco, né? E eu achava que era um meninão, eu achava que era um moleque de 20 anos, saía dando porrada, saía dando chute em tudo, botava força em tudo. O que aconteceu? 6 meses de treino, eu já peguei uma tendinite lá no pé direito. Então a carcaça já não tá tão boa para aguentar tanta adrenalina. Apesar da cabeça lá ficar boa, né? O corpo já não respondia tão bem. Aí eu me dei mal, agora tem que procurar algo mais calminho. Um dos meus hobbies é automodelismo. Eu tenho um automodelo um Monster Truck, tá? E vou fazer sempre uns negócios assim, eu hoje vou subir essa pirambeira, tá? Uhum. E assim, eu não vou nem me machucar, porque quem vai subir é o carrinho de controle, né? Mas menina. Que susto! Não, eu tenho um Jeep, mas ele está parado por enquanto, por falta de recursos financeiros. Tá certo. Mas aí é fácil, não é você que está fazendo esforço, é o carro, aí... Vai nessa. Tira uma jaca de 2 toneladas de um atoleiro. Eu imagino. Deixa eu ler mais algumas questões aqui, então vamos lá. Paraná. Bruno Alves, o que eu sinto é que tem um profissional que gosta de aprofundar e resolver e outro bem lento. O que podemos fazer para sair dessa situação quando dependemos do outro para não virar jogo de empurra? Então o Bruno está dizendo que parece que tem um cenário aqui que tem um profissional que gosta de se aprofundar e resolver e outro lento. O que podemos fazer para sair dessa situação? Porque um fica jogando, acho que o problema para o outro, deve ser isso. Então, quando a gente tem, é aquilo que eu falei, se você é um influenciador de pessoas, você vai para ação, cara, vai para cima, é mais lento, toma frente, porque você vai ser um influenciador, normalmente o mais lento vai acabar te procurando, porque sabe que aquela situação é mais, ele não está conseguindo dar isso, mas vai para ação, busca, assim, tem que tomar frente, tem que liderar, tem que ter liderança, né, nesse caso. Legal. Buscar mesmo agir. O pessoal pediu aqui seu número de novo, Darlene. Que eu já vou digitar aqui no chat. Aqui. Tá aparecendo aí? Tá, 97435, sumiu. 2274. Tá, passei no chat aqui. Aí... tem a Érica que falou, tem uma DBA presente aqui. Então tem uma DBA aqui. Eba! Que legal, Érica! Que bom! Eu cheguei, como eu disse, eu trabalhei com Progress e eu cheguei a fazer um curso de DBA, mas eu vou te falar que é bem legal, que me pegou, assim, porque eu fiquei numa armadilha de conhecimento, né, de querer saber tudo. O que pegou era que o DBA, assim, um bom DBA, ele não sabe só de DBA, de banco, né, tem que saber de hardware. E eu corro de hardware. Uhum. Parabéns, Érica, corajosa. E ela é DBA mesmo, né? Não é administradora de dados. Parece que sim. Foi o que ela disse. Legal. Roberto Pessoni aqui está dizendo que competências técnicas são fundamentais, mas é necessário vender a sua imagem, né? Que é o saber fazer seu marketing pessoal, né? Eu tenho uma piadinha que eu sempre conto nos meus processos, que assim, né, jabuti não sobe árvore, né? Alguém colocou aquele jabuti lá. Então, às vezes você vê um jabuti em cima desculpa, não sobe em poste. Você vê um jabuti em cima do poste e fala assim, gente, quem colocou essa pessoa aí? E muitas vezes ela foi por networking, né? Então, assim, se você puder, claro, aliar as competências técnicas e também as comportamentais, as de networking, é sucesso total. Beleza. Acho que tá acabando aqui, ó. O Alex está perguntando, não sei se eu já li, o que fazer quando temos um bom relacionamento com as pessoas, mas elas acham que pelo cargo tem que ser antissocial. Já foi lido esse. Já foi lido. É que às vezes percebo isso em algumas pessoas. Posso fazer um comentário sobre esse do Alex? Diga. Bom, por mim, tudo bem. Tem que ver se a Darlene permite. Opa, claro! A vossa experiência aí, vamos lá. O tiozinho aqui tem bastante experiência com isso. É o seguinte, o DBA é aquele cara, o DBA por natureza, ele é o
o desgraçado do pedaço, né? Ele é em palavra bem chula, o filho da puta da história. Por quê? Porque ele está preocupado com a segurança, a integridade, um monte de coisa. Então, ele mostra um monte de regras que tem que ser seguida, né? E quando essas regras não são seguidas, geralmente dá ruim. É verdade. E quando dá ruim, cara, o DBA vai falar assim, eu disse. Aí ele é um antissocial. E tem muita gente que confunde amizade fora do trabalho, ou coleguismo, ou eu conheço o DBA, ele é um cara legal, para chegar lá e falar, você não pode dar um acesso para mim aqui? Aí o DBA responde, não posso. O cara, um tremendo desgraçado, olha só, o cara lá, vem aqui, conversa com a gente, chega lá, peça um favor, ele não dá. O cara não entende que a nossa função é exatamente essa, tá? Manter a integridade e segurança dos dados. E manter o banco de dados funcionando. Muitas vezes o banco de dados para de funcionar porque o DBA abriu uma porta e alguém se aproveitou dessa porta para resolver uma coisa no nosso país que é tudo cheio de jeitinho. Tá? Então, geralmente a gente tem essa imagem de nós somos ruins, antissociais. Eu não sou antissocial, eu só acho que eu não tenho que sair rindo para todo mundo por aí. Esse cenário que o Cotrim falou é um conflito de interesses, né? Que você tem uma seção de uma equipe de desenvolvedores e uma equipe de DBAs. Os interesses são conflitantes, né? Um quer garantir segurança e performance ali do banco, o outro quer pensar na produtividade dele ali no desenvolvimento e não está nem aí para segurança porque ele quer produzir mais, né? À medida que você impõe mais segurança ali no código da aplicação e como vai ser feita a aplicação, isso dá mais trabalho para ele. Então aí vira um jogo de interesses aí, mas tendo alguém, acho que acima das duas equipes aí para conciliar os interesses, acho que dá tudo certo. E não tiver, alguém se mata. Também desenvolver essas habilidades, como eu disse, né? A gente vai testando, fazendo aí um pouquinho por dia, 1% por dia, vai melhorando. A gente começa também a entender a outra pessoa ali. É que todo mundo quer resolver o dela, né? A verdade é essa, infelizmente. Mas a gente precisa cada vez mais se integrar aí e mostrar para o outro, porque às vezes o outro não tem essa noção. É como o Cotrim falou, às vezes o outro acha que o DBA é só o filho da puta, né? Ele não é o cara que tem a responsabilidade de manter a segurança, de manter performance, e às vezes falta, de repente, falar isso para ele. Cara, eu sou responsável pela segurança aqui. Se esse negócio não performar, é em mim que o negócio pega. Então, assim, entende meu lado também. Às vezes a gente precisa também explicar porque o outro... Poxa, mas é tão claro, mas o outro não vê. Eu vejo que muitas vezes, né? Assim, eu fui PMP também, quando eu gerenciei projetos, eu fiz lá a prova. E qual é o que mais pega em gestão de projetos? Comunicação. Então, assim, poxa... As pessoas pensam assim, não é claro que aqui eu sou o cara que cuida da segurança, que eu cuido da performance? Não é. Não, o programador, não é claro que eu só quero fazer esse código funcionar? Não é. Então, assim, comunicação, é uma das habilidades que está dentro ali da inteligência emocional, que eu trabalho no processo de coaching, que é, às vezes, falar. As pessoas, elas muitas vezes não têm bola de cristal. Não sabe mesmo. E tem gente também que não quer entender. Mas é a minoria. 90% do projeto é comunicação, né? Eles falam isso lá no... comunicação, exatamente. Poxa, mas não é claro. Às vezes a gente acha que é claro o que a gente está fazendo. E não é. O outro tem outro universo. Até eu tenho formação em programação neurolinguística. Uma das coisas que ele fala é que mapa não é território. Ou seja, você tem um mapa, né? Eu costumo dar exemplo assim, eu nasci, cresci em Santo André, eu tenho um mapa de Santo André, só que o território de São Paulo é gigantesco. E como é que eu posso querer colocar as coisas de Santo André, dizer que São Paulo, o restante de todo o território, é como Santo André, se a pessoa nasceu, por exemplo, hoje eu moro no Sacomã, tem um monte de diferenças, né? Então as pessoas, elas não entendem realmente, elas estão com o mapa delas, né? Até uma figurinha que rola aí pela internet, olha
um olha de um lado, outro olha do outro, e fala assim, não, esse número é 6, o outro fala, não, é 9. E o cara às vezes não entende mesmo, muitas vezes é falar. Tem um vídeo no YouTube aí, que vocês coloquem aí, procurem, Macaco Paradigma. Eu não sei Esse eu não conheço, Coutrin, que legal. Você conhece, não? Não conheço. Dá uma lida. Ele mostra assim, você tem que quebrar os seus paradigmas. O que eu vejo muito é assim, o cara, ele leu lá na internet que ele usando a técnica in-memory database, não sei o que, ele vai ganhar performance, não sei o que, aí ele sai fazendo aquilo que nem um louco. Né? E muitas vezes isso não é a solução para ele. E ele deveria ter estudado mais, mas só que ele viu aquilo, achou legal e começou a colocar em prática. Tá? Ele não estudou antes, ou seja, ele não quebrou o paradigma dele de pesquisar antes. Ele nunca pesquisa, ele sempre fala, eu vou jogar esse troço aqui, boa. Tá? Isso é um problema que eu vejo muito nas pessoas. Eu sempre fiz assim. Tem até uma brincadeira na minha palestra lá que eu falei, tem um cara que trabalha com a gente viu lá um problema, falou, isso aqui vai dar problemas, isso aqui é um problema gravíssimo, né? Muito em breve vai estourar. Ele, eu trabalho aqui há 3 anos e até hoje não aconteceu. Ou seja, porque até hoje não aconteceu, não vai acontecer? Porque você leu numa revista aquilo é bom? Uma outra coisa que eu vejo assim, você falou ainda há pouco aí que você começou a trabalhar como DBA e você achou que não dava certo porque você tinha que saber de hardware, você tem que saber... DBA, ele tem que saber de programação, um bom DBA, tá? Ele tem que saber das técnicas de programação, ele tem que saber do hardware, não é só o servidor, é o servidor, a rede, o storage, até o REC que está o servidor lá, ele tem que saber se está fibrado ou se está com rede de par trançado, ele tem que saber tudo isso. Tá? Por quê? Porque sempre que acontece um problema, aonde que é o problema, Prado? No banco de dados. No banco de dados. Por quê? Por quê? Às vezes lá na empresa é por causa do erro, que da hora traço alguma coisa, o pessoal já acha que é erro do banco. Erro do banco, é sempre assim, porque o banco de dados é a eminência parda, né? É aquele negócio, é uma caixinha preta que está ali, eu não sei como é que ele funciona. Então eu fiz uma query, demorou muito, o banco não está performando. Não é a sua query que está errada. É o banco que não fez uma mágica de pegar uma query lixo e transformar numa maravilha. É isso. Diz que uma das competências lá é ser imparcial, né? Porque, às vezes, pode ser que seja no banco, mas muitas vezes é problema do código. Eu, como programadora, principalmente início de carreira, quantos códigos ruins eu não fiz, né? Porque não sabia. A maioria. E aí, eu falei assim, mas não tem índice nesse banco, tem que criar um índice. E às vezes precisava mesmo, mas vida dura. Existe problema em banco de dados? Lógico que existe. Graças a Deus existe. Porque estava desempregado. Né? Mas, assim, não é sempre que é no banco, né? A minoria, eu diria que é a minoria. A minoria dos problemas. Mas a maioria da reclamação, a maioria das reclamações é no banco. Mas realmente a minoria das ocorrências é o banco. É verdade. Eu aí, com a minha experiência de 23 anos, eu posso dizer para vocês que é minoria mesmo que o problema é no banco. É muito raro. A não ser assim, a gente acabou de implementar alguma coisa e aí são muitos usuários e caiu a performance. Aí pode ser algum parâmetro de banco, mas no geral, gente, é problema de código. Uhum. Eu tenho, hoje não, porque tem regras de atualização de patches lá nos servidores. Mas numa outra empresa que eu trabalhei, eu tinha banco de dados em Windows que a máquina não era desligada há 3 anos. Nossa. E o pessoal fala assim, Windows não desligado há 3 anos? Sim. Windows bem configurado não para.
E o banco de dados também, se ele estiver bem configurado, bem cuidado, ele também não para. A não ser que dê uma falha de hardware, alguma coisa assim. Mas se ele estiver bem configurado, não para. Isso é mito, eu não acredito não, cara. O Windows sem desligar 3 anos, isso é mito. Sim. Você filmou? Você tem evidências? Eu tenho um print. Tô brincando. Eu vou colocar no grupo lá, porque eu tenho um print lá. Não sei quantos dias, 1.300 dias lá, com o servidor no ar. Legal. Eu acho que acabou aqui, ó. Só tem mais um comentário aqui do Alex de novo. Tem um GP na empresa que trabalha, que negocia com o cliente e não me contextualiza. Fico sabendo depois, aí fica tudo atravessado. Acho que os caras negociam lá, provavelmente alguma coisa errada lá, porque não botaram ele no meio da conversa. Provavelmente. Isso é bastante comum. Eu falo que assim, o que aconteceu de bom quando eu me tornei gerente é que eu sempre trazia o DBA. Vai ter mudança. Cara, a gente precisa trazer o DBA porque ele precisa ver volume. Quantas reuniões de negócio a gente não faz, né? Eu não fazia mais isso porque eu já tinha experiência. E não inclui o DBA, depois o DBA só vai saber quando o negócio está rodando. Mas ninguém me chamou. Aumentou muito aqui o volume, ou então a performance caiu e ninguém falou. Colocaram uma aplicação nova lá e ninguém consultou o DBA. Acontece bastante também. Eu acho isso importante, o DBA participar, mas vou dar uma dica para os DBAs, né? Já participei muito dessas reuniões, principalmente quando eu fui coordenador. Muitas vezes o cara vai discutir o todo, o sistema inteiro, né? Aí essa discussão, essa reunião demora 2 horas. Bota uma equipe lá, coordenação, usuário, DBA, desenvolvedores e mais um monte de gente lá. Aí eu sempre que começava a reunião, eu já falava, vamos conversar primeiro sobre banco de dados, o que envolve banco de dados, que é 10 minutos de conversa, depois vocês terminam, me libera. Então senão você fica naquela reunião que só te interessa só 10 minutos e você fica lá 2 horas lá com aquele... escutando coisa que não... Eu já falava antes. Aí você pede para os caras assim, qual a volumetria? Então aí a gente não sabe o que é isso. Aí dá aquela cara de tela azul, né? Só acho que terminou, né? Se a Darlene e o Coutinho não tiverem mais nada para falar. Não? Só agradecer. Então também quero agradecer. Hoje deixa que eu agradeço, Coutinho, você tá aí, mas já que eu comecei, eu termino. Fica quieto aí. Então, peraí, antes de você agradecer, deixa eu falar uma coisa, pessoal aí. Gente, quem quiser palestrar aqui no Terça de Dados, entre no site do DBA Brasil, na primeira página já aparece o link para vocês cadastrarem sua palestra. Cadastrem lá, a gente faz uma escolha, vê o assunto, tudo e entra em contato, tá? Todo mundo que se inscreveu, a gente entrou em contato. Legal. Então, pessoal, quero agradecer primeiro a presença de todos, né? Todos que assistiram aí, participaram, perguntas, comentários. A Darlene aí por compartilhar um pouco da sua experiência, né? Porque 1h30 é muito pouco, perto de 20 e tantos anos de experiência, mas dá para a gente aprender alguma coisa, né? Todo mundo acredita que aprendeu alguma coisa, eu também, e quero aprender mais. Com certeza vamos conversar mais vezes aí por WhatsApp, mais algumas e-mail, sei lá, outros meios de comunicação. Eu acho muito importante desenvolver essas habilidades não técnicas também. Né? E obrigado. Só tenho a agradecer em nome da comunidade e do Grupo DBA Brasil. E eu tenho uma dúvida. Darlene, é Darlene ou Darlene? Oi, não escutei. É Darlene ou Darlene? Darlene. Acertei. Eu acertei desde o começo, ela nunca reclamou, então eu achei que eu estava certo. Que quando vai ler, todo mundo me pergunta, é Darlene ou Darlene, né? Parece que é Darlene, mas a pronúncia que eu sempre usei, cresci escutando, é Darlene. Ela não reclamou que, de repente, ela era educada, ela não quis te atravessar e tal. Ela não é que nem eu, né, que já sai reclamando. Não, peraí, fala assim. Fábio! Aí uma coisa importante, é nome mesmo, viu, gente? Porque muitos lugares que eu passei, o pessoal achava que era apelido, é nome mesmo.
veio do Darling Inglês, do sabonete Darling, mas a minha mãe não sabia que Darling Inglês era querida, então ela tirou o ING e colocou IM, mas é nome e é Darling. Legal, legal. Cotrim, mais alguma coisa aí? Não, só isso mesmo. Darling, assim como o Prado falou, eu vou repetir, tá, em nome do DBA Brasil. Eu quero agradecer a sua participação aqui, tá? E como o YouTube mudou algumas regras, a gente não tem mais as estatísticas quentes logo na sequência. Então, assim que tiver, eu passo para você. Ah, legal, muito obrigada. Mas aqui foi muito legal, tá? O nível de espectadores aqui foi muito bom. Ah, que bacana, que bom, fico feliz. Depois vai ficar também liberado lá, eu também vou colocar no meu canal. Até comentei com o Fábio que eu mesmo sendo de TI, eu estava o tempo inteiro aí no analógico e eu começo a entrar no digital aí com vocês. Comecei a minha estratégia digital e esse é meu primeiro webinar. Legal. Então, gratidão por vocês estarem contribuindo aí com a minha entrada no mundo digital. É que os DBAs são fogo, né? Por quê? É que a gente traz a modernidade para o mundo. É verdade. Parabéns para vocês. Nós somos humildes também, né? Humildade e modéstia são as maiores virtudes, das incontáveis virtudes, elas são as maiores, humildade e modéstia. Legal. Tá bom. Então vamos finalizar. Legal. Obrigado, Dari. Obrigado a vocês também. Vou finalizar a transmissão. Aí falar de algum desses assuntos, podem contar comigo, viu? Valeu. Então, sucesso aí para vocês. E, pessoal, perguntem aí depois aí, né? O vídeo vai ficar disponível no canal do DBA Brasil. Tendo qualquer dúvida, deixem lá um comentário quando vocês assistirem isso daí. Acredito, tenho eu certeza de que a Darlene depois vai, quando ela tiver um tempinho, ela entra lá e responde as questões. E uma coisa importante, tem aqui umas 15 pessoas que me passaram o WhatsApp, eu vou falar com elas todas pelo WhatsApp e a gente vai passar esse teste aí, tá? E também depois aí, eu vou liberar o teste para essas pessoas que falaram com a gente aqui, que ficou até o final. Mas depois, se alguém quiser contactar aí pelo Facebook, pelo LinkedIn, eu coloquei ali, fiquem à vontade que estou à disposição para um bate-papo aí, para falar mais sobre carreira. Para relembrar. Deixa eu falar só uma coisinha. Em homenagem ao Outubro Rosa, você foi a primeira mulher a palestrar no Terça de Dados. Muito obrigado. Olha, sem querer eu coloquei rosa. Que legal, fiquei feliz. Primeiro webinário, primeira mulher do Terça de Dados. Isso. Que legal. Ô, Dari, só para lembrar o pessoal aí que ouviu agora, né, o teste que você comentou que ia dar para o pessoal aí que entrou em contato com você, era um teste de identificação de perfil comportamental, onde a pessoa vai conseguir ver os pontos fortes, os de melhoria, quais são os principais comportamentos. Legal, perfeito. É importante, hein, pessoal? Eu já fiz isso. Vou fazer um bate-papo aí com a pessoa também, por ter nos prestigiado aí até o final. Legal. Então, obrigado. Valeu, pessoal. Valeu, brigadão. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Falou, gente. Muito obrigado.